O livro de hoje tem o título Macário, o Dromedário, e é dos autores Rachel Chandler e do Bernardo Carvalho, e é da Oco Editora. Este é o livro, precisamente, do Macário, que é um dromedário e que tem um problema, porque está sempre a chorar. E quando os dromedários choram, encolhe a bossa. E como o Macário chora muito, ele tinha uma bossa muito pequenina. A mamãe e o papá dromedário andavam preocupados e não o deixavam brincar nas dunas. Então o Macário sentava-se no oásis e ao longe escutava os risos dos seus amigos. Mas numa tarde, os irmãos do Macário, que estavam a brincar como de costume, só que nesse dia foi com um ouriço, e o mais velho deu-lhe uma patada e lançou-o pelos ares. É claro que o ouriço gemeu e gritou, e como o Macário não concordava nada com aquilo, começou a chorar. E claro que quanto mais chorava, mais a bossa desaparecia, até ao momento em que ela desapareceu por completo. Bem, no oásis não se falava de outra coisa. A mamãe e o papá dromedário não sabiam o que fazer. O papá dromedário murmurava: um dromedário sem bossa? Que vergonha! E o Macário chorava mais ainda. E chorava, e chorava, e chorava, com toda a gente atrás a cochichar: ele não tem bossa. Fartou-se e um dia foi dormir sozinho para o meio das dunas. E apareceu, e este aqui é o momento único e precioso deste livro, porque aparece o ouriço que tinha sido maltratado pelos seus irmãos e que lhe diz assim baixinho à orelha: Macário, se não procurares a tua bossa, nunca a vais encontrar. O Macário, mesmo assim, desatou a chorar. E então o ouriço disse: anda, que eu vou ajudar-te. E a partir daqui eles vão numa grande aventura. Começam a viajar e vão então nesta viagem de procura da sua bossa. Os irmãos, que eram muito malandros, decidiram segui-los porque achavam que se iam divertir. Começou uma grande tempestade uma grande tempestade de areia, e os irmãos ficaram presos no meio de umas areias movediças. E foi o Macário que acabou por salvá-los. Eles, claro, ficaram meio sem jeito, meio agradecidos, mas a certa altura o ouriço acabou por lhes dizer: sabes, Macário, é a primeira vez que passas tantos dias sem chorar. E é verdade, o Macário não tinha derramado nenhuma lágrima. Bem, continuaram a proteger-se e quando finalmente a tempestade acabou, deram conta que afinal o Macário, que estava com tanta sede, bebeu tanta água, e como não tinha chorado nada, ficou com uma bossa gigante. E quando voltou para casa, toda a gente ficou muito contente porque diz: Macário, já não choras. Este é um livro que nós podemos usar de formas muito diferentes. Vamos ver como. Esta história poderia ser uma outra versão da famosa e clássica história do Patinho Feio. Um dos irmãos que não é exatamente como os outros e que lhe falta precisamente o que os distingue como família, ou como espécie, neste caso, a bossa dos dromedários. E tal como na clássica história, há um momento de crescimento, a transformação de um dromedário chorão, sem bossa, para um dromedário orgulhoso da sua bossa. É claro que podemos usar este livro tal como ele é, assim, literalmente. Uma história engraçada, de superação, de coragem. Podemos usá-la quando uma das nossas crianças ou adolescentes estiver num momento em que sinta que está a ser difícil crescer. Ou porque chora muito, ou porque não consegue fazer o F maiúsculo, ou porque não consegue apertar os atacadores, ou porque não consegue usar os talheres, ou porque não quer tomar banho sozinho. Bom, podemos, tal como o ouriço fez, dizer-lhes: se não procurares a tua bossa, nunca a encontrarás. Ou seja, no fim podemos lembrar-lhes que se não experimentarem, nunca vão conseguir. E que, tal como o Macário, às vezes temos que fazer dessa procura uma viagem com várias etapas. Temos que tentar várias vezes.
Mas também podemos usar este livro de outras formas. Por exemplo, podemos usá-lo para nós. De que forma é que nós estaremos por vezes a achar menor ou até ter vergonha de uma criança ou de um adolescente que não está a crescer como nós acharíamos suposto? Ou de que forma é que poderemos nós, pais e educadores, ter mais cuidado e respeitar os ritmos de aprendizagem e de crescimento dessas crianças e adolescentes? E como poderemos ser mais como o ouriço e menos como os irmãos do Macário? Também podemos usar este livro, por exemplo, em sala de aula e discutir com todos que outras estratégias é que poderíamos usar para ajudar o Macário. E isso pode ser importante porque em algum momento podemos ter um aluno ou mais que não está no mesmo ritmo, no mesmo nível de aprendizagem. Então podemos discutir como é que nós todos podemos ajudar. Por exemplo, podemos também usar este livro para falar de tolerância, de interajuda, para explorar a diferença, a compaixão, a solidariedade. Este livro vale mesmo a pena ter por perto. Claro, e este livro também pode ajudar-nos a lembrar que em qualquer momento da nossa vida, não só quando somos crianças ou adolescentes, mas mesmo em qualquer momento da nossa vida, podemos não querer crescer. E podemos querer só tirar uns dias para chorar. Mesmo que para isso, mesmo que por causa disso, a nossa bossa desapareça. E isso é ok. Este é um livro que vale mesmo a pena ter por perto. E também é um livro que pode ajudar-nos a lembrar que em qualquer momento da nossa vida, não só quando somos crianças ou adolescentes, mas mesmo em qualquer momento da nossa vida, podemos não querer crescer. E podemos querer e pode apetecer-nos tirar uns dias para chorar. Mesmo que por causa disso, a nossa bossa desapareça. E isso é ok.